Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Olá, bem-vindos ao Lusa Extra. Hoje vamos falar da Cimeira da NATO e também falaremos da base das Lajes, que é uma base norte-americana em território português, neste caso nos Açores. Para isso eu tenho comigo a Ana Raquel Lopes, que é a jornalista de política que esteve a acompanhar a Cimeira da semana passada em Haia. E vamos mais adiante, vamos falar com o Pedro Caetano, jornalista da Lusa nos Açores, um dos, açoriano, e que nos poderá falar um pouco melhor sobre a referida base. Ana Raquel, olá, bem-vinda. Tu regressaste na quinta-feira, tiveste a cobrir uma cimeira que foi considerada histórica por os aliados se comprometerem com um aumento da despesa em defesa até aos 5% do PIB, que é bastante mais do que se verifica atualmente, não sabemos ainda como é que isso vai ser operacionalizado, porque haverá uma avaliação intercalar em 2029, o Exato. objetivo é chegar aos 5% em 2035, certo? Mas essa cimeira foi marcada assim por alguns episódios curiosos, nomeadamente o Mark Rutte chamar Daddy ao presidente americano Donald Trump. Trump divulgar uma mensagem de Mark Rutte em que ele dizia a Europa vai pagar em grande. Como é que isso se refletiu lá nos corredores, nos bastidores? Tu andaste por lá, qual é que era o ambiente? Sim, olá Maria, obrigada desde já. Sim, eu estive lá na Cimeira da NATO com não só eu, mas também os colegas da Lusa correspondentes em Bruxelas, o André Ferrão e a Ana Matos Neves, e de facto a Cimeira girou muito em torno desse objetivo lançado pelo presidente norte-americano durante a campanha eleitoral dos 5%. E girou muito à volta da figura dele e do não querer ferir suscetibilidades e não querer que ele abandonasse quer a meio, quer que sequer pensasse em abandonar a NATO. E, portanto, tudo foi feito para agradar a Donald Trump e o palco foi montado para eu agradar e assim foi. E o secretário-geral da NATO foi, de facto, o protagonista principal dessa quase que adulação, bajulação, houve até quem utilizasse esse termo, perante o presidente dos Estados Unidos, primeiro com essa mensagem que lhe dá os parabéns sobre o êxito da ação norte-americana no Irão e depois diz que ele está a caminho de um grande sucesso, um novo grande sucesso e que a Europa ia pagar à grande e o mérito era todo dele. E depois no final, além dessa mensagem que ele desvalorizou e disse que era perfeitamente banal, ainda a propósito de uma conversa que estava a ter com Donald Trump, em que Donald Trump compara o Irão e Israel a duas crianças que às vezes têm que lutar um bocadinho e depois separamos-los, ele ainda compara Donald Trump a um daddy que teve que intervir. Portanto, houve aqui de facto todo um ambiente à volta do presidente norte-americano de o agradar ao máximo. E de facto isso acabou por ser um dos pontos principais. Quando dizes todo o ambiente, não é só por parte do secretário-geral da NATO, certo? Os líderes dos outros países aliados também, porque tu falaste em bajulação e eu recordei-me, eu estive a ler esta semana num jornal internacional, já não me recordo exatamente qual, um artigo em que se dizia a Cimeira da NATO mostrou que a nova ferramenta diplomática para lidar com Trump é a bajulação. Sim, de facto é assim, o Mark Rutte já era um bocadinho conhecido por isso quando era primeiro-ministro da Holanda, até houve o político chegou a apelidá-lo de Trump Whisperer, portanto o encantador de Trump, porque em 2018, lá está, conseguiu de alguma forma persuadi-lo através de elogios, acalmá-lo para que ele não abandonasse a aliança, e desta vez usou a mesma estratégia como secretário-geral da NATO, o que foi de alguma forma curioso. Os outros líderes ou não entraram, ou seja, ou elogiaram Donald Trump ou então, por outro lado, não entraram em confronto direto com ele. Acho que, daquilo que me lembro, apenas o presidente francês Emmanuel Macron chamou a atenção para a questão das tarifas e que disse que era uma aberração, ao mesmo tempo que a NATO se quer unir e quer aumentar despesas em defesa, depois, por outro lado, os Estados Unidos ameaçam a União Europeia com tarifas e, portanto, tarifas económicas que não ajudam a esse objetivo. Mas de resto, sim, de facto todos andaram ali um bocadinho em pezinhos de lã para não abanar muitas águas e para que Donald Trump saísse de lá satisfeito e de facto foi isso que aconteceu. E a situação que aconteceu muito poucos dias antes da cimeira do ataque norte-americano ao Irão,
que era, achávamos nós que seria um pano de fundo da Cimeira, ou foi completamente integrada nessa bajulação, digamos assim? Eu acho que foi um bocadinho, ou seja, acabou por domar as discussões na Cimeira. A Ucrânia, ao contrário, por exemplo, de outras cimeiras, das duas anteriores, não foi o tema principal. Eu lembro-me de ir em Vilnius em 2023 e ser de facto o tema na ordem do dia. Desta vez, lá está, não só as conversações decorreram à volta do ego de Donald Trump, como também, lá está, essa questão do Irão está relacionada com essa questão do ego, porque toda a gente elogiava, o secretário-geral da NATO chegou a dizer no primeiro dia que, aliás, na véspera, chegou a dizer que Donald Trump não tinha violado a lei internacional com esse ataque, e, portanto, acabou por... A Ucrânia ficou um bocadinho em segundo plano, apesar de ter sido integrada na redação final, na declaração final aprovada, e o Irão e a situação no Médio Oriente acabaram por dominar ali um bocadinho os temas da Cimeira. Aliás, eu tive a oportunidade de estar na conferência de imprensa de Donald Trump, e muitas das perguntas estavam relacionadas mais com essa questão do que propriamente com a Cimeira em si. Portanto, acabou por dominar um bocadinho, e mesmo o próprio primeiro-ministro português foi questionado depois também sobre a utilização por parte dos Estados Unidos da base das Lajes, relacionado, lá está, com essa questão do Irão, e portanto sim, foi um tema muito forte na Cimeira, que acabou por marcar a Cimeira inevitavelmente, porque os Estados Unidos são o aliado mais forte da NATO, e portanto era inevitável não falar sobre isso. Muito bem, então aproveitando a referência que fizeste aí à base das Lajes, vamos alargar esta conversa, vamos falar com o Pedro Caetano, jornalista da Lusa nos Açores e açoriano, que nos vai falar um pouco sobre a base das Lajes. Esta base norte-americana no Atlântico serviu várias vezes para apoio à projeção de forças norte-americanas, quer na Guerra do Yom Kippur, em 1973, ou em 2003 na Guerra do Iraque. Desta feita, o que se registou foi uma concentração de aviões abastecedores, que, embora não haja a assunção oficial de que eles estivessem a apoiar a projeção de forças para o ataque ao Irão, mas muitas vezes a base é usada para apoiar a Força Aérea Norte-Americana, não é assim, Pedro? Sim, efetivamente é assim. A base das Lajes tem sido utilizada de uma forma mais significativa ou menos significativa em vários conflitos no Médio Oriente. Se calhar interessa fazer um pequeno enquadramento histórico do que é essa utilização, essa presença norte-americana nas Lajes, que basicamente começou após o final da Segunda Guerra Mundial, quando os britânicos que estavam nas Lajes saíram e os Estados Unidos fixaram-se na base das Lajes. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que estamos a falar de uma base portuguesa, é a base número 4 da Força Aérea Portuguesa, e que permite uma presença, uma utilização do destacamento norte-americano ao abrigo de um acordo de cooperação e defesa que foi assinado entre Portugal e os Estados Unidos em 1995, não é? Na altura era primeiro-ministro Cavaco Silva, e este acordo foi ratificado pela Assembleia da República. Este acordo não se limita à utilização da presença da base das Lajes pelos Estados Unidos, é muito mais vasto que isso. Aliás, o Acordo de Cooperação e Defesa, quando foi revisto em 1995, o acordo inicial de 1951, quando o acordo é revisto em 1995, mudou um bocadinho a filosofia do que estava em vigor até então. Ou seja, a partir de 95, este acordo começou a incluir novas formas de cooperação entre Portugal e os Estados Unidos, que não se limitam apenas, exclusivamente, à vertente militar, mas também a várias áreas, desde a académica, da proteção civil, à cultural. Aliás, Portugal tem uma série de acordos, universidades portuguesas têm uma série de acordos com universidades norte-americanas de renome, a Austin, Texas, a Carnegie Mellon, que são, aliás, à luz deste acordo, não é? A base das Lajes tradicionalmente sempre foi muito utilizada pelos Estados Unidos. É verdade que há períodos em que está mais adormecida, como esteve nos últimos anos, muito longe daquilo que já foi nos anos 60, por exemplo, anos 60, 70, no auge da Guerra Fria, mas que, entretanto, com uma redução significativa que aconteceu nos últimos anos, a partir de 2015,
a base ficou, digamos, adormecida. O estar adormecida não implica que os Estados Unidos não a possam utilizar. O Acordo de Cooperação e Defesa prevê exatamente isso, não é? O Acordo de 95 deixou de prever contrapartidas financeiras para a região autónoma dos Açores. Estamos a falar de uma área muito importante, uma vez que os Açores recebiam até 95, cerca de 370 milhões de dólares entre 83 e 91, que era um valor muito significativo para o desenvolvimento regional, deixou de existir, não é? A partir daí, a base tem sido sempre utilizada pelos Estados Unidos, não é? Mas essa redução de pessoal que falavas foi uma redução que foi anunciada em 2015. E, basicamente, o que é que previa? Previa uma redução do pessoal militar norte-americano de 650 para 165 e implicava essencialmente uma redução de pessoal civil, ou seja, trabalhadores portugueses que estavam ao serviço das forças americanas, de 900 para 400, ou seja, uma redução de 500 trabalhadores. Isto tinha, obviamente, como se compreende, implicações muito significativas sociais e económicas numa ilha com cerca de 55 mil habitantes, e foram desenvolvidos esforços muito significativos para tentar minimizar os impactos, não é? E esses impactos não se limitam apenas exclusivamente à questão laboral. Houve também um problema que foi detectado no início dos anos 2000 e que não está totalmente resolvido, que é um passivo ambiental que foi deixado pelos americanos nas lajes relativamente à contaminação das águas subterrâneas e dos solos na zona da Praia da Vitória, que é um processo que não está ainda resolvido. As lajes, confirma-me se isto é correto, acabaram por ser a nossa garantia de entrada na NATO. Ainda no tempo do antigo regime, que suscitava algumas reservas aos membros da NATO, a base das lajes acabou por ser ali uma moeda de troca, digamos, não é? Sim, aliás, Portugal é o único país fundador da NATO que na altura não era um regime democrático, não é? E isto foi muito à base da importância da base das lajes, né? Da importância geoestratégica que a base das lajes tem desde sempre, não é? Desde a Segunda Guerra Mundial principalmente. Porque na prática estamos a falar de um porta-aviões que está no meio do Atlântico, sensivelmente a meio caminho entre os Estados Unidos, entre o continente americano e o continente europeu, e que mesmo apesar de todos os desenvolvimentos tecnológicos e militares que permitem o abastecimento de aviões em rota, em voo, sem terem que aterrar, a verdade é que continua a ser esse tal porta-aviões que os Estados Unidos nunca têm prescindido ao longo destas quase 8 décadas em que estão lá presentes. Não é? E diz-me uma coisa, que tipo de utilização é que a Força Aérea Portuguesa faz da base das lajes? A base comemorou há muito pouco tempo 84 anos de existência. A base portuguesa, a base aérea número 4. Esta base para os Açores é muito relevante, e para o país, obviamente. Em primeiro lugar, para o país, porque é uma base que permite dar uma dimensão atlântica no norte do Atlântico a Portugal. Não é? É uma base que está localizada numa posição geográfica muito relevante, não é? Que tem sido provada ao longo das décadas, e para os Açores tem vantagens adicionais, porque a missão da Força Aérea na base das Lajes inclui uma componente que é muito relevante para os açorianos, que são as evacuações médicas. Evacuações de açorianos, de residentes de ilhas mais pequenas, evacuações de emergência, de ilhas mais pequenas para ilhas onde tem hospital. Isto é um serviço que a Força Aérea presta, que é muito relevante para os Açores, além de outro que também é muito significativo, que são as ações de busca e salvamento marítimo, em que a Força Aérea nos Açores salva centenas de vidas todos os anos. Ou seja, há uma componente de prestação de serviço à comunidade que a Força Aérea presta a partir da base aérea número 4, que é essencial para os açorianos, além da componente de geoestratégica que confere ao país através da sua localização. Obrigada, Pedro. Agradeço também à Ana Raquel Lopes. Foi mais um episódio do Lusa Extra. Já sabe, sempre aos sábados, com o rigor da Lusa. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.